Amante da música, tudo bem com você? Que Pink Floyd é uma das bandas mais conceituadas de todos os tempos, isso já estamos carecas de saber. Na minha opinião, seu álbum Dark Side of the Moon é uma das maiores obras audiofônicas já criadas no mundo. Mas hoje vamos falar sobre Another Brick in the Wall. Essa canção é tão foda que eu chamei meu amigo do canal Antídoto para me ajudar com essa canção que é dividida em 3 partes que contam 3 histórias diferentes. E aí, tu é fã da banda? Então deixa seu like que depois da vinheta nós contamos pra você. Não existe vida louca. Você vai já senti que não foi tão bom. E mais que ser o pecado. Se Deus foi de um Se você quiser, eu e o canal Antídoto podemos fazer um vídeo sobre um álbum completo do Pink Floyd. E aí vocês escolhem entre The Wall ou Dark Side of the Moon. Para isso acontecer, eu vou colocar uma meta de 10 mil likes nesse vídeo. O meu amigo do canal Antídoto é um grande fã da obra do Pink Floyd, então eu convidei para falar sobre as 3 partes da canção. E aí, Ju, tô fazendo um vídeo sobre Another Brick in the Wall, e como eu sei que você é um grande fã do Pink Floyd, queria saber o que você pode contar sobre essas 3 músicas. Ansioso? Vamos ver o que ele tem pra contar. Salve, Gui! Cara, pra entender essa música a gente precisa entender o The Wall. E pra entender o The Wall, a gente tem que entender o que estava acontecendo no mundo naquela época, contexto histórico, e entender o que estava acontecendo com o Pink Floyd naquela época. Qual que era o contexto deles, da banda. Esse disco ele é um disco tardio na carreira do Pink Floyd. Isso quer dizer que eles já eram bem famosos quando lançaram esse disco. Não só eles já tinham lançado os discos que fizeram deles muito famosos, como também eles já tinham feito discos refletindo sobre essa fama. O Roger Waters estava passando por grandes problemas pessoais, ele estava se sentindo cada vez mais alienado, cada vez mais afastado das pessoas que ele amava, dos colegas de banda e até dos fãs. Ao mesmo tempo, o mundo estava passando por um momento de grande separação, porque era a época da Guerra Fria. Era a época da cortina de ferro que separava os 2 blocos, o bloco ocidental e o bloco oriental, que eram os países capitalistas e os países comunistas, e o grande símbolo dessa divisão era o Muro de Berlim, que aliás inspirou grandes obras de arte, como o disco Heroes, do David Bowie, que foi lançado mais ou menos 1 ano e meio antes do The Wall. Bom, então esse é o contexto do disco The Wall. O Roger Waters está olhando para o passado, tanto para o passado pessoal dele, quanto para o passado dos últimos anos de história, desde o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e tentando entender basicamente 3 coisas. A primeira é como as pessoas se afastam, se alienam, se separam umas das outras. Porque a gente constrói os muros para se defender, só que esses mesmos muros vão fazendo com que a gente se separe dos outros. O segundo ponto que ele quer entender é como ele fez isso. Como foi que ele ficou tão alienado das coisas que ele ama e das pessoas que ele ama. Então ele quer entender o que aconteceu na própria vida dele para que ele se tornasse tão alienado emocionalmente. E a terceira coisa que ele quer entender é o seguinte: como isso acontece numa esfera política. Ele quer entender como que as ideologias foram usadas como armas para separar as pessoas e alimentar projetos de poder. Então ele quer entender como foi que aconteceram os horrores do fascismo e como foi que aconteceram os horrores da guerra. Isso vai passar muito fortemente pela figura do pai dele, porque o pai dele era um soldado na Segunda Guerra Mundial que foi combater os fascistas pelo exército inglês. Então a ausência do pai, essa figura do pai que ele nunca conheceu, vai ser muito importante para a formação emocional dele, ao mesmo tempo que a questão política, através da guerra, também se manifesta na figura do pai dele. E como a ausência dessa figura faz com que ele fique vulnerável a várias outras coisas horríveis que vão acontecendo. Então isso se manifesta através da superproteção da mãe, através da punição dos professores, através dos abusos de drogas na juventude, através de objetificar as mulheres e vê-las como um objeto sexual,
através de se inserir em partidos políticos que na verdade são projetos de poder e que da verdadeira política tem muito pouco, através de alimentar o seu próprio ego a partir da música e por aí vai. Então cada trecho do disco vai falar sobre algumas dessas coisas. Daí é que a gente chega em Another Brick in the Wall, parte 1, 2 e 3. Na primeira parte ele fala sobre o pai dele, sobre como o pai viajou para lutar na guerra, sobre como que tudo que ele deixou foi uma memória, uma foto no álbum de família e vários tijolos no muro. Ela é uma letra bem curta, mas uma coisa que eu acho muito interessante dessa letra é que as duas últimas frases dela são quase iguais, mas a pequena diferença que elas trazem faz muita diferença na interpretação. A penúltima frase diz: "No fim das contas, foi só um tijolo no muro." E a última frase diz: "No fim das contas, foram tijolos no muro." Dentro da lógica do The Wall, o que é um tijolo no muro? Bom, a gente viu que o tema do The Wall é esse, as pessoas se alienando do mundo, se alienando, se afastando umas das outras, e o mundo politicamente fazendo a mesma coisa. Então os tijolos são as coisas que vão fazendo com que a gente construa esse muro. Aí é que vem a interpretação de por que as duas últimas frases são diferentes. Quando ele diz que a ausência do pai foi um tijolo no muro, ele está dizendo que foi uma coisa que contribuiu para que ele construísse esse muro. E quando ele diz que foram tijolos no muro, ele diz que a ausência do pai dele não foi uma coisa só, que a ausência do pai dele causou muitos outros tijolos. E é isso, a letra da música é super curta, e aí a gente vai para Happiest Days of Our Lives e Another Brick in the Wall parte 2. The Happiest Days of Our Lives e Another Brick in the Wall parte 2, elas são coladas. Não dá para separar as duas. Ou se você separar, Quer dizer, se você separar, você perde grande parte do sentido e da graça da coisa. Bom, em Happiest Days of Our Lives, ele vai falar sobre os professores dele. Para isso, a gente precisa lembrar que a escola na época era totalmente diferente da escola hoje em dia. As escolas eram super rígidas, super autoritárias. E os professores eram pessoas extremamente frustradas também. Muitos deles eram veteranos que tinham se traumatizado na guerra e tudo mais. As esposas deles também eram pessoas extremamente frustradas. A maior parte delas eram mulheres que durante a guerra tiveram que trabalhar e fazer vários serviços que antes eram considerados só serviços de homem. Mas aí quando a guerra acaba, todos os trabalhos que elas fizeram são descartados e eventualmente todas as liberdades que elas conquistaram. E elas têm que voltar a ser donas de casa obedientes. E isso é extremamente frustrante. Então isso gera um círculo muito grande de gente frustrada descontando uns dos outros. O que Happiest Days of Our Lives coloca é a figura da esposa do professor sendo cruel com ele ficando frustrado e sendo cruel com os alunos. Daí vem Another Brick in the Wall parte 2, com uma explosão musical e também com uma letra explosiva, com um coral das crianças cantando contra a repressão que todo aquele sistema escolar representava. E é por isso que, descolada do Happiest Days of Our Lives, ela perde grande parte do sentido. Porque ele não está só falando de como a escola pode ser um ambiente opressor, e em alguns casos pode mesmo. Ele está falando de um sistema bem específico, que traz consigo várias relações de poder, várias relações de gênero e várias relações históricas também. Na mesma época em que Roger Waters ia para uma escola que era totalmente opressiva por conta de todo esse sistema, nos Estados Unidos aconteciam grandes revoltas por conta de crianças negras que queriam o direito de ir para a escola. E inclusive a gente tem vários casos jurídicos, como o Topeka vs. Brown, de juízes proibindo que as escolas segregassem as crianças por cor, que era uma coisa que acontecia em quase todos os Estados Unidos da época. Então é uma visão muito limitada pensar que Another Brick in the Wall parte 2 fala somente sobre o ambiente escolar, ou uma crítica genérica a como os professores podem ser cruéis. É muito mais do que isso. Quando o disco The Wall saiu, em 79, a África do Sul passava pelo apartheid, e essa música se tornou um grito de guerra, se tornou uma música de protesto na África do Sul, e ela passou a ser proibida pelo governo do apartheid. Isso só mostra como essa música é muito mais do que uma revolta contra a escola. Ela é uma revolta contra todo o sistema opressor e mostra como todas essas relações vão colocando mais tijolos no muro, vão separando as pessoas.
E aí a gente chega na parte 3. Ela tá bem adiante no disco, então já aconteceram muitas outras coisas na história. Nesse momento, o Pink, que é o personagem da história, ele já é adulto, ele já é famoso e ele já se isolou muito do mundo. Ele descobre que, talvez por ele ter se tornado uma pessoa tão insuportável e uma pessoa tão isolada, a esposa dele o traiu. Isso é mais ou menos a gota d'água para ele. É por isso que ele decide que ele não precisa de mais nada e nem de ninguém, que ele não precisa de braços ao redor dele, o que pode significar o abraço de uma pessoa amada, ou então os braços erguidos da plateia em um show, ou mesmo os braços erguidos para uma saudação do partido. E a canção emenda com a próxima canção do disco, que se chama Goodbye Cruel World, Adeus Mundo Cruel. Mas esse não é o fim da história. Ainda tem bastante coisa para acontecer com o Pink no restante do disco. Cara, eu espero ter ajudado e eu espero que o vídeo fique bem legal. Publica logo que eu quero ver. Abraço, Gui. Valeu! E aí, vocês gostaram desse formato mais simples e informal? Eu tentei fazer um vídeo menos técnico e longo, com as análises verso a verso que se tornam aulas sobre as músicas, literalmente. Então deixa seu feedback nos comentários para eu saber se devo investir nesse formato ou se você prefere o formato tradicional. Se você quiser ter um contato mais próximo comigo, é só me seguir no Instagram, que é o @gui_fari.as. Se você quiser um vídeo exclusivo da sua música favorita, é só ajudar na campanha do Apoia-se, onde você ajuda e ganha prêmios incríveis. Muito obrigado ao canal Antídoto e muito obrigado pela sua audiência. Tchau.